Unidade na diversidade. Olá, hoje é quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022. Já estamos entrando nos últimos meses do ano, setembro, outubro, novembro e dezembro. Já estamos quase no final do ano. E hoje nós vamos falar novamente sobre a carta de Efésios, mas hoje sobre o capítulo 4. Você sabe bem, nós temos aqui um desafio em Lagoinha Castelo e Lagoinha Toronto de lermos a Bíblia juntos. E o desafio é simples, você lê um capítulo da Bíblia por dia. Nós começamos com o Novo Testamento. Já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas e estamos em Efésios capítulo 4. E todos os dias nós deixamos um breve áudio na página do YouTube da Lagoinha Castelo e no canal da igreja no Spotify. Você pode curtir, você pode compartilhar, você pode abençoar a vida das pessoas que estão ao seu redor, nas suas listas, no seu WhatsApp, para que elas possam ser edificadas. Nós também temos falado aqui com frequência, compre a Bíblia 365. Estou gravando esse áudio de hoje, da quinta-feira, no domingo, dia 28 de agosto. Estou aqui com a minha Bíblia 365 aberta. Hoje eu vou ler o livro de Jó, vou ler também o livro de 2 Coríntios, vou ler o livro de Salmo e também vou ler parte do Salmo 42 e vou ler também um trecho de Provérbios. É assim que ela faz, todos os dias ela divide a leitura do texto bíblico em trechos, que ao final de um ano, se você tiver lido todo, você terá lido toda a Bíblia. E olha que bênção isso vai ser para a sua vida. Também temos falado para você que a igreja tem múltiplos estudos, tem estudos às segundas, às quartas, às quintas, e tem a escola dominical aos domingos, tanto às 8h30 da manhã quanto às 17 horas. Não lhe faltam oportunidade para que você possa aprender a Bíblia. Então invista em você mesmo, no conhecimento da Escritura. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre unidade na diversidade. Nós vamos ler o texto, um texto grandinho hoje, Efésios 4, de 1 a 16. Diz assim: Rogo-vos eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Nós já falamos que a carta de Efésios é uma carta centrada na igreja. Aliás, o estudo de ontem foi a importância da igreja. Então nós podemos falar que nós temos 6 grandes blocos no livro de Efésios. Primeiro, Jesus Cristo verteu seu sangue em uma morte sacrificial pelo pecado. Isso está tanto no capítulo 1 quanto no início do capítulo 2. Depois, Jesus ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus, sendo exaltado acima de todas as coisas nos céus e na terra. Está lá no capítulo 1. Nós estamos em Cristo, unidos com Ele. Fomos ressuscitados da morte espiritual, exaltados ao céu e identificados ali com Ele. Mas nós fomos identificados com Ele, tivemos a nossa salvação pessoal, mas também nós somos reconciliados com Deus, é fato, mas nós também somos reconciliados uns com os outros. Somos, como resultado disso, uma nova sociedade de Deus. Esse é um ponto central no texto de Efésios. Nós somos uma nova sociedade de Deus, a nova humanidade que inclui judeus, gentios, todos em pé de igualdade. Devemos, por isso, mostrar mediante nossa vida a realidade da obra que Deus tem feito. Esse é o ponto que nós estamos tratando aqui em Efésios capítulo 4. Devemos
pela nossa vida, mostrar essa unidade. O foco do capítulo 4 está nos padrões que devem ser seguidos pelos cristãos em sua conduta. A primeira convocação que o apóstolo Paulo vai fazer é pela unidade. O apóstolo Paulo deixa clara a necessidade de uma igreja que anda unida. Isso está claro no texto. O crente parte do corpo de Cristo, o crente é parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e é chamado para contribuir para essa unidade. Marcou onde está isso? Vamos lá nos versículos 1, 2 e 3. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Então, vamos andar de modo digno, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É uma nova atitude que Paulo convoca os Efésios. Essa atitude é percebida quando existe humildade, quando existe mansidão, quando existe longanimidade, que exercitada em amor produz paz. Mas como é que eu posso alcançar essa unidade? Paulo vai dar aqui para a gente, nesse texto, as formas da gente alcançar essa unidade. Primeiro, depende do amor em nossa conduta. Isso está no versículo 2. Depende do amor em nossa conduta, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O apóstolo já havia destacado no capítulo 3, versículo 17, a necessidade de nós estarmos alicerçados e arraigados em amor. Humildade a que ele se refere aqui é o reconhecimento da dignidade, do valor das outras pessoas. Mansidão é essencial para compreender as diferenças. Longanimidade é a prontidão para suportar opiniões adversas. Por isso, quando nós temos a humildade, a mansidão, a longanimidade, nós podemos suportar uns aos outros em amor. Então, como alcançar a unidade? Primeiro, o amor na nossa conduta. Em segundo lugar, como é que surge a unidade do corpo de Cristo? Só pode haver unidade entre o povo cristão porque há unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, como manter a unidade? Ela surge da unidade do próprio Deus. Isso está entre os versículos 3 a 6. Nós temos exemplo. Devemos nos esforçar para sustentar o vínculo da paz, sustentar a unidade, porque o nosso exemplo é a unidade do próprio Deus. Nos versículos 3 a 6, Paulo vai dizer: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo. Olha, é só um corpo e só um Espírito. Como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação, há uma só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É um só Deus e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Mas Marconi, eu não vi onde está aí você falando da Trindade. Versículo 4, há somente um só corpo e um Espírito. Ele fala do Espírito. Depois no versículo 6 ele vai falar um só Deus e Pai de todos. E depois ele vai dizer no versículo 7, a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Portanto, nós temos o exemplo da unidade do próprio Deus. Além disso, essa unidade, além dela depender do amor, e nós temos o exemplo da unidade da própria Trindade, ela é enriquecida pela diversidade dos nossos dons. Os versículos 7 a 12 vão falar de diversos tipos de dons. A diversidade de dons não é uma fonte de disputa, mas ela é uma fonte de edificação para a igreja. Então, entre 7 e 12, Paulo vai falar de diversos tipos de dons. Ele vai falar sobre pastores, mestres, evangelistas, mas ele vai dizer com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons são para a edificação do corpo de Cristo. É isso que o apóstolo vai dizer entre os versículos 7 a 12. E a unidade é fortalecida com o nosso crescimento. Maturidade, isso está entre os versículos 13 a 16. Maturidade fortalece a unidade. Por isso o apóstolo conclama todos a alcançarmos a perfeita varonilidade. Devemos continuamente seguir a verdade em amor, para que cresçamos em tudo que é o cabeça, Cristo. Veja o versículo 13, que nós lemos, vai dizer assim: até que todos chegamos à unidade da fé, ao
pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo vento de doutrina. Então, meus queridos, e aí vai dizer, seguindo a verdade em amor, no versículo 15, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, o apóstolo Paulo vai dizer da importância da unidade da igreja, ele vai dizer sobre a importância da unidade no meio da diversidade, e ele vai dizer que essa unidade depende do amor da nossa conduta, depende de nós enxergarmos que o próprio Deus triuno é um, depende de nós entendermos que seremos enriquecidos pela diversidade de dons na igreja e depende de entendermos que a nossa maturidade é necessária, porque ela fortalece a unidade. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ter unidade na diversidade.